Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live especial do mês de janeiro, a LIP, o Livre Pensar Espírita, aqui do nosso ECK. Hoje nós temos um debate acirradíssimo sobre um assunto muito importante para nós, que se tornou mais importante ainda ao longo do ano passado todo, né, pessoal? Nós tivemos aí novidades com a nossa vida diária, onde tivemos que aprender a lidar de maneira rápida, sem treino algum, muitas das pessoas, com a internet, com a vida virtual, o centro espírita virtual, as palestras virtuais. No passado, como que era? No presente, como está sendo? E no futuro, como será? É esse o nosso assunto de hoje. E para isso, como bem diz o Marcelo, nós precisamos de você, da sua colaboração, da sua participação, que é totalmente qualificada. É lógico, a família é ECK, né. Lembrando, as nossas lives acontecem dentro do grupo ECK, ou seja, só vai assistir ao vivo, só vai participar ao vivo quem faz parte do grupo ECK. Depois que encerra, nós editamos e subimos para o nosso canal no YouTube. E aí sim, pega e ganha o mundo. Só que vamos dizer assim, os comentários, as participações ficam aqui, no nosso grupo. Por isso, dá maior liberdade, maior particularidade, para que todo mundo possa se expressar da forma que acha que deve e que entende, sem nenhum tipo de problema. E olha, já o pessoal já está se achegando, olha que legal. Boa noite, Laercília Souza, boa noite, Ricardo Sardinha, o Nelson, que vai nos dar o suporte de hoje, o Balbo, que vai participar dessa live hoje. Quem mais está aí? A Cláudia, outra que vai dar todo o suporte necessário para a gente na live de hoje. Tudo bom? Então vamos lá? É muito bom poder ver aí essas carinhas maravilhosas que a gente conta com vocês, assim, agora no mês de janeiro, em especial semanalmente, 2 vezes por semana, semanalmente não, 2 vezes por semana. Ocorrem encontros virtuais, com palestras virtuais, com debates virtuais, com mesas de conversa, com essa roda gostosa virtual, aqui, às terças-feiras, às 18h30 e aos sábados, às 18h30. Então, já está sabendo? Já colocou na sua agenda? Coloca lá na agenda do Google, que ele te manda aviso. Coloca no celular, que o celular também te manda um aviso, tá certo? Vamos lá, então? Olha, Débora. Oi, Débora, bem-vinda. Célia, bem-vinda, querida. As outras pessoas eu não estou colocando porque não deram para a gente a oportunidade da gente saber quem são. Mas, ó, o Francisco tá aí, o Gerson, que já tem ali cadeira carimbada na casa dele para assistir com a gente, e isso é sempre muito bom. Vamos lá. Chega de lero-lero. A gente estava aqui conversando antes de entrar no ar, e eu já descobri umas coisas interessantes sobre o convidado da noite. Ele era comentarista esportivo. Olha que legal. Era não? É. Ele pode ter se aposentado, mas aquela sabedoria, aquele conhecimento, a vivência, a gente nunca perde, então nunca deixa de ser, né. Olha que interessante. De quem que eu estou falando? Vocês não sabem? É o Davi Quinalha. É, daqui a pouco ele está aqui. Só que antes dele, eu vou chamar aqui pra gente, para já dar o seu boa noite, o Balbo. Oi, Balbo, boa noite. Olá, Kátia. Olá, demais amigos do ECK. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa noite para podermos falar da imprensa espírita, com grande satisfação. Né? Muito bom mesmo. E ele, o culpado de tudo isso, aquele que não me dá sossego, começa às 5 e termina às 4 da manhã. Próprio, né? Boa noite, meu povo do ECK e todos os quadrantes desse planeta azul. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira live especial
do terceiro LIP, com a presença especial também hoje do aniversariante do dia, nosso Davi Quinalha. Olha, Excelente. você não pode ficar dando spoiler assim. A Célia já deu. Você está estragando as minhas entradas especiais, pô. Tinha que ser o Marcelo, gente. Eu vou te falar, se eu morasse perto dele, vocês iam ver voar sapatos ao vivo e em cores. Mas tudo bem. A gente deixa ele passar por essa. E agora eu vou chamar aqui com a gente o nosso convidado especial. Ele, Davi Quinalha. Oi, Davi, bem-vindo. Antes de mais nada, parabéns! Eu não vou perguntar quantos anos você vai fazer, porque isso pouco importa, né? Isso é o de menos, na verdade. O que importa é sempre comemorar. Lembrando, é um dia a menos para essa sofridão que é, e um dia a mais próximo do retorno da vida, da verdadeira vida. Meu parabéns, Davi, seja muito bem-vindo. Presença especial também hoje do aniversariante do dia. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que o som esteja chegando bem até vocês aí. É um prazer muito grande estar aqui. É uma satisfação enorme tentar atender o pedido do professor Marcelo Henrique, pessoa que tem uma participação na minha grande nesses últimos anos, ao Wellington Balbo, esse grande palestrante espírita, muitas jornadas, você, Kátia, que acompanho realmente, mas que sei e da sua atenção com esse projeto do ECK. Estamos aqui. E, coincidentemente, caiu no nosso aniversário. Acho que o Marcelo andou mexendo os pauzinhos aí. Ele disse que não, foi coincidência. Então, quero agradecer do fundo do coração a todas as manifestações dos amigos da ECK pelo meu aniversário. Vamos em frente. Sigamos, como diz o mestre. É isso aí. Que legal. Vamos lá, vamos já dando start aí no nosso bate-papo da tarde, nessa troca de saberes, né? E atualizações. Eu gosto muito desse termo, viu, gente? Atualizar o saber, porque o espírito, ele é um ser que está em constante evolução. Ele nunca para, ele nunca estaciona. Então, é mesmo o atualizando os saberes, né? Vamos lá. Eu gostaria de começar a perguntar para o Marcelo. Marcelo, qual a sua instigada inicial? Bom, vamos falar de imprensa espírita hoje, falar de algo que nos é muito caro. A você, Kátia, ao Davi, o nosso convidado, e ao Balbo. Todos nós militamos na imprensa espírita há algum tempo. Vamos jogar um pouquinho de sal grosso aí nessa conversa. Será que a imprensa espírita atualmente atende o pressuposto estabelecido por Allan Kardec, que foi o criador do primeiro veículo de imprensa espírita do mundo, a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos? Será que nós, espíritas, Allan Kardec vivo fosse, ficaria contente com o nível, com a variedade e com o alcance de resultados da imprensa espírita? Boa pergunta. Gostei. Agora o nosso queridíssimo Davi acendeu a luz. Acho que é um espírito de luz que se fez presente. Amei. Vai lá, Davi, responde aí. Olha, Marcelo, realmente, conforme você encaminhou a pergunta, eu fui buscar aqui uma observação feita pelo próprio, né, de que em cima da divulgação, a Kardec dizia, desta doutrina, que seria a nossa maior caridade de todos nós. Agora, se ele está satisfeito, eu acredito que não. Se realmente o que nós estamos vendo hoje é uma opinião muito pessoal, eu respeito todas vigentes dentro da mesa e fora dela,
No entanto, fora, muitos destoados daquilo que não nos deu divulgar essa doutrina para que ela tivesse adeptos. E, às vezes, essa divulgação não tem saído muito da forma como eu entendo que deveria ser, uma opinião pessoal. Mas a pergunta, objetivamente, era se Kardec estaria feliz. Eu acho que não. Não com algumas pessoas, alguns formatos que nós vemos hoje na mídia espírita. Muito mudou desde que nosso querido amigo, companheiro espírita, já no plano espiritual, criou o nosso eixo de além-túmulo, aí na Bahia do nosso amado amigo Wellington, né? De Luiz Olímpio Teles de Menezes, que escreveu o primeiro jornal espírita. Eu acredito que, desde o período dele para cá, nós mudamos e temos muita de diferente, né? Muitas evoluções. Mas, essencialmente, acho que precisamos criar um debate de novos rumos para a mídia espírita, ao meu ver. Muito bom. Muito bom. E é uma constatação in loco sua, né, Davi? Porque você tem uma vivência. Quanto tempo você tem de vivência nesse meio espírita? Eu acho que o Davi Congelou. congelou, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Muita paciência, hein, pessoal? Porque internet no Brasil é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? A gente já sabe disso. Tá aí, o Davi está aí, pronto. Davi, estamos aqui. Eu não sei se você me ouviu, mas eu vou repetir. Quanto tempo de movimento espírita você tem, dessa vivência, principalmente com essa visão de imprensa espírita? Mais ou menos, quanto tempo você tem? Eu tive problema no áudio aqui, minha cara Kátia. Então, pediria a você que, por gentileza, se... Eu posso repetir? Você quer que eu repita? Eu posso repetir. Bora lá? Eu vou tentar falar de outra maneira mais breve para ver se você consegue. Vamos tentar novamente. Acompanhar. Vamos lá. Eu gostaria de saber se você poderia nos falar quanto tempo, mais ou menos, você tem de vivência com essa visão de imprensa espírita. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que ele congelou de novo para mim. Então, eu vou dar um tempo para ele. Faz o seguinte, Davi, sai e se reconecta, tá bom? Vamos tentar fazer assim para ver se dá certo. E aí, Balbo? Kátia, então, eu gostaria de fazer um comentário em torno disso. Se Kardec ele estaria satisfeito com os rumos que tomou a divulgação da doutrina espírita. E, na realidade, Kardec ele trabalha na Revista Espírita, em setembro de 1858, num artigo chamado Propagação do Espiritismo, e ele vai falar justamente que a França, a Europa, na realidade, está atrasada em relação à América no que se refere aos jornais espiritualistas, e ele cita até um número, os Estados Unidos está lá com 18 jornais espiritualistas abordando essas questões da imortalidade da alma, muitos deles, aliás, são publicados semanalmente, o que a gente sabe que dá, quem já cuidou de jornal sabe o trabalho que dá você produzir um jornal. E Kardec vai falar justamente isso, né, de que ele não estava satisfeito com a publicidade que
o Espiritismo vinha conseguindo, e ele chega a indagar nesse artigo, ele fala, olha, imagina se nós tivéssemos ao nosso lado, se o Espiritismo tivesse ao lado dele uma grande publicidade, uma penetração num outro tipo de público para poder falar com os indiferentes, para poder abordar essas questões que a doutrina espírita traz para outras pessoas. Porque ele faz a seguinte divisão, ele coloca a imprensa geral e ele coloca a imprensa específica. E é da imprensa específica que acaba se ocupando dos artigos espíritas. Isso daí foi lá no século XIX com Kardec. Nós avançamos o XX, o XXI, e nós continuamos do mesmo jeito. Nós não utilizamos a grande mídia, nós não utilizamos essas grandes portas de entrada para divulgarmos a doutrina espírita, o que é uma pena. Nós todos acabamos falando para nós mesmos, Nós não conseguimos dialogar com o que Kardec chamava dos indiferentes. Não são aqueles indivíduos que estão satisfeitos com o lugar que eles se encontram, mas com aqueles indiferentes. E o que a gente tem hoje? Nós temos pessoas que não são espíritas trabalhando muito melhor os nossos, vamos colocar aspas aí, os nossos produtos. Então tem esse filme da Disney, Soul, que fala da imortalidade da alma, tem as novelas da Globo que falam da imortalidade da alma, tem inúmeras pessoas que não são espíritas com uma penetração muito maior do que a nossa. E nós temos todos esses produtos muito bem produzidos, muito bem embrulhados, muito bem empacotados por Kardec. Nós temos essa doutrina fantástica e nós não conseguimos ainda espaço. Então, acredito que se Kardec estivesse inserido aqui no movimento de hoje, ele faria esse mesmo comentário que ele fez. Na época, ele não tinha as redes sociais à sua disposição. E hoje nós temos. Mas a realidade é que nós trabalhamos mal esse produto que nós temos. E são temas que interessam o grande público. Haja vista a audiência que você tem numa novela global quando fala de reencarnação, por exemplo. O sucesso que é a novela A Viagem até hoje, ela pode passar em qualquer horário que ela continua sendo sucesso. Então, veja, nós temos esse ótimo produto, mas nós insistimos em falar para nós mesmos. E isso é um grande ponto que todos nós, o movimento precisa parar, pensar e refletir de que maneira nós podemos começar a olhar agora a imprensa espírita para podermos atingir um outro público, para trazermos essas lições da imortalidade da alma para outras pessoas. Muito bem colocado. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Complementando essa fala do Balbo, Kátia, eu quero lembrar que os senhores e as senhoras de grupos e de instituições espíritas, todas as vezes que nós vemos na mídia, e aí eu falo não somente a mídia televisiva, mas também a mídia impressa. Exemplo, aquelas revistas semanais de alcance global, de alcance geral, elas, volta e meia, trazem reportagens sobre questões espirituais. A revista Isto É, por exemplo, assim como a revista Época e mesmo a revista Veja, já fizeram matérias de capa tratando de questões transcendentais. Aí eu me recordo das vezes em que isso aconteceu, que as revistas deram destaque de capa, ou então houve o lançamento de um filme no cinema que não fosse um filme produzido por espíritas, né? Que tivesse assessoria de espíritas, ou mesmo uma novela global, como, por exemplo, A Viagem, ou como, por exemplo, tantas outras que nós tivemos aí, Alma Gêmea, né? Estava tentando me lembrar desse nome. E aí os senhores e as senhoras, do alto dos seus 20, 30, 40 anos de espiritismo, chegavam e diziam o seguinte: mas aquilo que está mostrando ali de reencarnação não é bem assim. O espírito do outro lado da vida, ele não vem assim rapidamente se manifestar, encontrar
aqueles que deixou. Então, assim, há um excesso de rigor técnico, metodológico em relação a esses produtos da mídia, a esses produtos da comunicação social, que têm uma função muito válida, uma função muito importante para difundir a mensagem espírita. E aí ficamos nós espíritas querendo que um produto que não é um produto espírita, é um produto leigo, mas tem assessoria, tem informações de natureza espiritual, não necessariamente espíritas, vá passar conteúdo doutrinário. As pessoas vão para o cinema imaginando que vão encontrar naquele filme produzido na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, no Japão, conteúdo doutrinário espírita. Isso não pode acontecer, porque nós não estamos diante de um documentário sobre o espiritismo. Nós não estamos diante de um filme ou de uma reportagem que seja para formar prosélitos, formar adeptos do espiritismo. Então, nós perdemos muito tempo, deveríamos aproveitar esse espaço, porque, assim como o Paulo lembrou a mensagem contida na Revista Espírita, ele, Kardec, algumas vezes mencionou que era compromisso dos espíritas angariarem recursos para alcançarem meios de popularizar a doutrina dos espíritos. E qual é o meio de comunicação, os meios de comunicação mais eficazes para popularizar a doutrina atualmente? Já foi o rádio. Hoje é a televisão e é a internet. Então, nós temos que estar inseridos nesse contexto. Muito bom. E ele voltou. Que bom. Seja bem revindo aqui ao nosso grupo. Vamos lá. Tivemos um pequeno problema aqui, e eu estava acompanhando a fala do Marcelo, né? E eu acho que é exatamente isso, em cima do que ele falou, que eu estava terminando o pensamento daquele momento, de que nós temos que definir uma nova diretriz em cima dessa forma de divulgação. Marcelo falou do rádio. Se eu não me engano, a primeira rádio espírita no Brasil foi a Rádio Boa Nova, da Fundação André Luiz. Ela surgiu em 1974, 75, em São Paulo. E não tenho, assim, esse dado agora, que me veio à mente apenas, tecnicamente, corretamente, essa data. Mas foi nesse ano que nós tivemos. E de lá para cá, nós só tivemos programas terceirizados no rádio. Hoje, a maior ferramenta é essa que nós estamos utilizando aqui, que o Marcelo brilhantemente vem realizando com as lives, com os questionamentos, para um público definido. A pergunta, que eu vi aqui um comentário de um companheiro nosso, se deveríamos popularizar para o leigo, eu vejo da seguinte maneira: nós temos que dar uma informação. É 2 tipos de informação, aqui penso eu. Aqui está focada para aquele que já entende do que está ouvindo, do que está aprendendo, e daquele que está chegando pela primeira vez. Então, são 2 tipos de programação, completamente diferente, né? Então, só para concluir, espero que agora o som esteja de acordo aí com os senhores e com o padrão dos senhores aí. Certo, Kátia? Para mim, está tudo normal. Está tudo normal aí, pessoal. Tudo normal, né? Vamos lá. Normal. A Marta Nova está perguntando, então, o filme Nosso Lar foi válido? Deixa eu botar aqui o Davi. Foi. O filme Nosso Lar foi... O filme Nosso Lar, no meu entender, a nível de divulgação, não vamos entrar no mérito doutrinário, que não é esse o mérito. A nível de divulgação, de trazer pessoas à casa espírita, lembro, há um grande espírita, empresário em Piracicaba, que foi um dos patrocinadores desse filme, o empresário Álvaro Vargas, e ele até nem gostava que as pessoas falassem muito dele, mas pela amizade que tenho, eu sei, ele fez muitos movimentos no intuito de financiar essa obra. E a obra Nosso Lar, de Chico Xavier, nos cinemas, ela trouxe muita gente ao movimento espírita. Muita gente que está aí hoje veio pelo livro e veio depois, sobretudo, pelo filme. A nova geração que está aí, você pode ver, eu não sei vocês aí, a Kátia em São Paulo, o Balbo hoje em Salvador, o Marcelo em Florianópolis,
mas através do blog que o Rogério Sarmento fundou e nós passamos a capitanear desde 2011, a gente percebe em contato com o jovem que o Nosso Lar é o livro que deu a ele a curiosidade de saber se tudo aquilo era verdade, de que jeito e de que forma. Então, eu acho que o Nosso Lar foi, do ponto de vista divulgação do Espiritismo, sensacional. Então, são dois focos. Divulgação são duas coisas diferentes, né? Os problemas doutrinários que possa conter a obra, né? Muito bem. É assim, as pessoas costumam confundir. Mas vai passar um filme que tem fantasia, que tem ficção, que tem coisas que não condizem com os preceitos, com os princípios espíritas, vai estar ensinando errado. Gente, nós precisamos entender o que é arte. E a imprensa espírita também inclui arte. Filme é o que mesmo? Arte. Precisa-se ter o bom senso, ou o mínimo de senso crítico, para entender até onde vai e entender que isso, além de ser uma arte, é, como bem disse o Davi, um chamariz, para ativar a curiosidade da pessoa a buscar saber mais, entender, e aí ir atrás de saber o que é e o que não é. Então, é assim, nós não recriminamos absolutamente nada, desde que saiba-se separar as coisas. Não é mais ou menos isso, Davi? Sim, eu penso assim, o mérito doutrinário, que nós estamos vendo hoje, é uma massificação do que está certo e do que está errado doutrinariamente. Acontece que o grande público está aí, o espírita que está presente, eu começo sempre com o Marcelo, ele foi educado de uma maneira completamente diferente, em algumas coisas muito equivocadas. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, você diria que eu estava equivocado doutrinariamente, em algumas coisas, conhecendo o seu saber hoje, por ler os seus trabalhos e tudo mais. Porém, Kátia, Marcelo e Balbo, o que nós temos que entender é que esse grande público que teve acesso, por exemplo, a essa grande obra cinematográfica, Nosso Lar, que para o cinema brasileiro foi, inclusive, tecnicamente cheio de efeitos que nós nunca fizemos aqui, nunca tivemos. Para este público que não tem acesso, foi um passo importante para trazê-lo. E, a partir dali, cabe às casas que essas pessoas frequentam ter uma base. Se a casa não tem, o cara vai continuar vai continuar entendendo aquilo que o filme reproduz de maneira errada. Existem uma série de situações que estão naquele filme que eu, o Balbo, o Marcelo, você, Kátia, sabemos que não funciona bem assim. Mas o próprio autor não entrou no mérito na época. E o autor que eu falo é Chico Xavier. Então, se ele mesmo não quis debater por uma série de problemas que envolve a obra Nosso Lar, no filme nós temos que tratá-la como altamente positivo no intuito da divulgação, que Kardec dizia ser a maior caridade que um espírita pode fazer. Então, super válido. Eu tenho ver aqui hoje, inúmeras experiências do Prieto, que é o ator que interpreta o senhor André Luiz no filme, que ele me contou em off, em box, e que são experiências nível revista espírita. Só que você não viu na sinopse do filme, você não viu isso ser dito, coisas que eles que estavam ali no cenário viram, porque por uma falta de tempo para terminar, eles não saíam para ir para o hotel e voltavam. Eles dormiam, alguns atores dormiam no cenário, e coisas aconteciam dentro do cenário do filme Nosso Lar. Então, a gente vai descobrindo que precisamos tirar... eu tinha uma grande pessoa em minha vida, que era meu falecido pai, que ele disse o seguinte: você faz o suco e toma o melhor, né, da fruta para você. Eu acredito que talvez, simbolicamente, podemos pegar o melhor de Nosso Lar e trazer para nós, como instituição doutrinária, como movimento espírita, né,
na verdade, eu gosto mais de falar como movimento espírita do que como doutrinário. Marcelo disse que eu estou me mexendo muito, mas é que ele não sabe o reflexo que está aqui em cima de mim, e eu ainda dependo dos óculos nessa nova fase do meu ano 63 aqui. Não tem problema com a idade não, viu, Kátia? Acho que respondi. Eu acho que respondi. Olha, por isso que é bom essa roda, essa troca instantânea. O Amorim trouxe para a gente uma informação legal. A Rádio Boa Nova é de 64, mas antes dela teve o Rádio Clube Sorocaba, de lá 1063. Antes dela teve a Rádio Piratininga, PRH3, da União Federativa Espírita Paulista. Olha que legal, né? Toda a informação é sempre muito bem-vinda. Fala, Marcelo. Então manda, Val. Tá. Eu estava levantando. Então, não, eu concordo plenamente com o Davi quando ele faz o comentário sobre a questão do nosso lar. Na época, eu escrevia para o Jornal da Cidade de Bauru, é um jornal que não é espírita. E quando saiu o Nosso Lar, eu publiquei um artigo no Jornal da Cidade de Bauru, Nosso Lar, falando sobre o filme. E foi impressionante o retorno que eu tive das pessoas que foram assistir ao filme Nosso Lar e tiveram o seu primeiro contato com a doutrina espírita a partir do filme Nosso Lar. Eu não fico apenas em Nosso Lar. Quando nós vamos falar, por exemplo, de imprensa espírita, tem uma pessoa que muitas vezes o movimento espírita torce o nariz para ela, mas ela é uma das grandes colaboradoras, foi, e é ainda certamente, uma das grandes colaboradoras da doutrina espírita, e ninguém me falou. Eu cansei de ver pessoas entrarem no espiritismo por conta dos livros dessa senhora e depois aprofundarem-se no conhecimento da doutrina espírita, tornando-se trabalhadores muito bons, que é a senhora Zíbia Gasparetto. Os livros da senhora Zíbia Gasparetto, eles são uma porta de entrada. Ela fala de reencarnação, ela fala de imortalidade da alma, e você pode tecer sérias críticas a Zíbia Gasparetto, a maneira com que ela depois acabou levando os seus negócios. Mas fato é, saia do Brasil, vá numa livraria, você não vai encontrar Divaldo Pereira Franco, você não vai encontrar Chico Xavier, você vai encontrar Zíbia Gasparetto divulgando o espiritismo. E ali é uma porta de entrada. O indivíduo chega ali no centro espírita e depois, então, ele vai se aprofundar na literatura de Kardec. Então, a gente tem que ver, o Davi trouxe uma analogia muito feliz, que é a do suco, é tomar o que tem de bom no suco. Não é possível que nós não consigamos enxergar coisas boas em obras como Nosso Lar, que está no cinema, foi no cinema e foi um sucesso de público, pelo menos lá em Bauru, foi um sucesso estrondoso. Então a gente tem que ficar atento nisso, porque vai combater justamente aquilo que Kardec queria que combatesse, que era o materialismo, e que está em voga, muito em voga, na nossa sociedade hoje. Complemento essa fala do Dado, Célia, dizendo o seguinte: não só os livros da Zíbia, mas também os programas do filho dela, o Luiz, na extinta TV Manchete, foram responsáveis por divulgar não somente o conteúdo, não somente a teoria espírita, mas a prática. Gasparetto, sabemos nós, era psicopictógrafo, né? E fazia sessões ao vivo. Eu me lembro, sexta-feira, 10 horas da noite, ficar esperando o programa dele, justamente para presenciar a fenomenologia mediúnica. Então, era um canal importantíssimo para a divulgação, não da teoria da filosofia espírita, mas da fenomenologia. E aí nós vamos fazer uma linkagem disso no momento atual, e tem uma pergunta do Manuel Fernandes Neto, que vem a calhar exatamente nessa linkagem, com a própria iniciação de Allan Kardec na fenomenologia espiritual. Então, os fenômenos de psicopictografia na televisão, em rede nacional, na segunda emissora ou terceira emissora do país, numa sexta-feira à noite, funcionavam como aquelas sessões de Paris e arredores das mesas girantes, saltantes e
que respondiam às indagações dos homens. Então, isso é, como o Balbo falou, um chamariz, é a porta de entrada, é o cartão de visitas. Lá dentro da instituição espírita, lá dentro do grupo virtual espírita, você faz a peneira, você faz a filtragem, você vai colocando o que eu ouvi de um velho dirigente espírita quando eu tinha 13 anos de idade, pílulas de sabedoria, pílulas de conhecimento espírita. Se ela gostar daquela pílula, ela vai ao encontro, vai buscar outra, e assim sucessivamente. Às vezes, os espíritas, e o Marco Aurélio Gaspar também fez uma pergunta interessante, nós exigimos, enquanto espíritas, que uma novela da Globo tenha, digamos, a orientação doutrinária. Mas, em compensação, quando vamos no cinema assistir Nosso Lar, nós não somos tão rigorosos assim com a metodologia, né? Então, é casa de ferreiro, espeto de pau. Uma coisa que é bom a gente falar. Uma coisa é a arte espírita, é a divulgação dela nos seus mais diversos canais, e a outra coisa é o entendimento dela dentro das suas casas, do centro espírita. Tem que separar essas coisas. Quando a pessoa entra numa casa espírita, escuta, é assim que acontece mesmo, como disse no filme, e é esclarecer com amor, com sabedoria, com calma, e dizer, separando, assim, busque o estudo, venha fazer um curso, se junte aí a um grupo de estudo para você aprender a separar o que é arte, o que é a ficção, do que é, de fato, conceito espírita. Então, é assim, não existe problema nenhum em divulgar qualquer tipo de arte espiritualista. Arte, ponto. Arte espírita, ponto. O nome que queira dar. O que importa é, quando este ser, após ter feito esse primeiro contato, através de livros, através de filmes, através de noticiário, através de rádio, vir para a casa espírita com as dúvidas, com o entendimento meio dúbio, tirar as dúvidas e não assinar embaixo com o que é fantasia e dizer, não, é isso aí mesmo. Esse é o ponto, esse é o cuidado, essa é a diferença. A divulgação espírita, a imprensa espírita, ela está aí para auxiliar, para fazer, vamos dizer assim, a antena se espalhar. Agora, a qualidade é da própria doutrina em si, e aonde a gente encontra a doutrina em si? Nas casas espíritas. Será que os nossos presidentes, os nossos trabalhadores de casas espíritas estão respaldados de sabedoria, de estudo, para saber fazer essa diferenciação? O que você acha, Davi? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente vai falar de base doutrinária e base de divulgação. O Balbo falou aí da Zíbia Gasparetto. Eu conheci a Zíbia, eu conheci o próprio Luiz Gasparetto, e, aliás, acho que os erros que nós chamamos de erros doutrinários que ela colocava é mais pelos efeitos comerciais que a instituição, que era da família dela, tinha. Eu fui amigo do Irineu, que é irmão do Luiz, e que foi um médium de cura, depois rompeu com a família, virou evangélico, depois voltou para o espiritismo. Irineu tinha um centro espírita de cura lá na cidade de Mogi das Cruzes, e em São Paulo. Inclusive, operou o meu filho espiritualmente. É um amigo que eu tive e conversei muito com ele sobre a estruturação da família Gasparetto, o que aconteceu nos bastidores, que não cabe aqui, porque são coisas extremamente reservadas, mas que explicaria que a única pessoa que não teve comando a partir de um determinado momento na sua própria vida espírita foi a própria Zíbia. Então, eu dou alguns descontos para ela, primeiro porque acho que ela teve as obras dela. Tem uma moça aqui chamada Liliane Paim, que faz essa pergunta se os romances espíritas são válidos também, da mesma forma que o livro, para trazer, né? Essa é a função do livro. Eu, por exemplo, já cheguei a brigar com o tal do Violetas na Janela da Werneck lá, que me dá até arrepio aquele livro, mas, sem dúvida nenhuma, 2.600.000 cópias
da Vera trouxeram inúmeras pessoas à casa espírita. Então, pelo menos em Piracicaba, de cada 10 pessoas que eu perguntava, 8 delas tinham lido Violetas na Janela. Nenhuma delas tinha lido a Gênese. Então, é complicado. A forma de vir é uma, e o que fazer depois com um assistido, eu vim por esta porta. Esta porta é a correta, agora está certo que está ali, porque é tudo muito bonito que está em Violetas da Janela, mas tem, eu pelo menos vejo naquela obra, para não falar em 5, uns 8 erros doutrinários, mas é aquilo que eu acabei de dizer. 2.600.000 pessoas compraram esse livro, né? Então, se todos viraram espírita, não tenho como lhe afirmar isso. Seguramente, segundo um número que nós vimos na USE e na própria Federação Espírita, pelo menos 35% das pessoas que leem obras espíritas frequentam casas espíritas, certo? Outras já têm como leitura de recompensa, creio, que é o termo melhor adequado aqui. Então, nós temos que olhar duas coisas. O passaporte foi pelo livro, foi pelo filme, foi pela novela Viagem, que está dando aí picos absurdos de audiência no Viva, um canal da TV paga. Ontem nós vimos Em Busca de Kardec, que a nossa Dora colaborou na equipe, o Paulo Henrique, estão, inclusive, nos créditos do Em Busca de Kardec. Ontem, eu conversei hoje com 7 espíritas que assistiram durante a madrugada a apresentação desse documentário que rola na Prime aí. Então, são coisas que são importantes. Se você... Na madrugada, eu me lembrei do Marcelo, está lá citando um grande médium brasileiro, ícone na França. Eu pensei assim, falei, meu Deus, o Marcelo não deve ter assistido isso, não. Ele ia ficar bravo. Então, o que eu quero dizer são coisas assim, né? Como veio, né? Veio no amor, veio na dor, veio na literatura, veio no filme, veio no seriado, veio no documentário. E como ficou a partir de então assistido, né? São coisas que nós temos que refletir bastante. Eu vou aqui fazer a pergunta que está fixada, e foi o Vinícius quem fez a pergunta, e aí quem quiser responder, além do Davi também, só levantar a mãozinha aqui que eu enxergo, tá bom? O filme de Kardec, ainda que tenha contado uma pequena parte da história do codificador, não teve tanto apelo como o Nosso Lar. Ao que poderíamos atribuir isso? Pois é. Pois é. Na realidade... Você fala ou eu falo? Pode falar. Você quer falar, pode falar. Olha assim, o Kardec Chico Xavier tem mais apelo do que Kardec. Chico Xavier ele é muito mais comercial do que Kardec e muito mais conhecido nas adjacências, nas marginais do movimento espírita do que Kardec. Tá? Então, é claro que tem outras razões, mas essa é uma das razões também. Chico Xavier é brasileiro, o filme foi produzido aqui, e por aí vai. Tem tantas outras razões que nós podemos elencar. Fato é, tá? No Brasil, entre Chico e Kardec, Chico é mais conhecido. Não tenhamos dúvida disso, pelo menos para o público de maneira geral. O pessoal que editou esse Em Busca de Kardec, que está em apresentação na Prime, diz que o Kardec seria um ilustre desconhecido sem o Chico Xavier e sem o Espiritismo no Brasil. Eles afirmaram isso categoricamente ontem, né? Nesse que está sendo reapresentado aqui. Eu acredito que o filme Kardec não teve o mesmo apelo, primeiro porque não foi promovido de igual maneira, não teve o mesmo incentivo das casas espíritas. Eu me lembro que eu fazia palestras na época de Nosso Lar e havia banner nas casas espíritas, havia divulgação do filme, havia, né? E o Kardec mesmo houve uma divulgação, mas não foi
a mesma coisa, o mesmo apelo. Aí já precisamos perguntar aos idealizadores, àqueles que detêm na federação, que também divulgou o filme, por que, né, para um, uma dose, para outro, outra dose, que nós sabemos, né, a gente fala muito comentamos das falhas das demais outras crenças, religiões, doutrinas, mas nós sabemos que aqui dentro da doutrina espírita as coisas também têm direcionamento, né? Dentro da doutrina espírita também tem os seus bastidores, né? Nós só não temos banco ainda, né? Mas estamos caminhando para ter um banco, pelo que eu soube aí, um banco espírita. Pois não, professor? Eu fiz assim quando o Balbo estava falando, provocativamente, porque eu quero chamar a atenção para uma questão que é estrutural do movimento espírita. O filme Kardec por Trás do Homem, né, ele foi baseado numa obra biográfica escrita por Marcel Souto Maior, um jornalista bastante conhecido, mas que não é espírita. O livro Nosso Lar é da série André Luiz, composta por 16 livros, todos eles editados pela editora da FEB, ainda quando as rotatórias ficavam no Rio de Janeiro, ainda quando a FEB era proprietária das máquinas. Depois a FEB se desfez do seu parque gráfico editorial e terceirizou todo o trabalho. Atualmente, todos os livros, assim como a revista Reformador, todo o material de divulgação da FEB é terceirizado, né? Entenderam que as máquinas foram ficando obsoletas, isso é verdade, quem trabalha na imprensa como nós sabe disso, tem que ter um investimento constante, maciço, na substituição dos equipamentos, porque a tecnologia ela é tão rápida quanto os equipamentos que nós utilizamos, o celular, o computador, o tablet, o notebook, etc. Então, essa é a razão estrutural. O livro que deu origem ao filme é da FEB. Então, há naturalmente um compromisso econômico, editorial e ideológico em relação ao livro. Segundo, que pessoas da diretoria, da assessoria da FEB foram ouvidas pelos produtores, diretores, roteiristas do filme para dar alguns pitacos, algumas orientações, sugerir algumas correções, sugerir alguns pontos de vista, etc. Enquanto que o filme do Wagner, que é o Kardec, a história por trás do nome, não teve qualquer participação direta da federativa. Então, essa é a diferença estrutural, né? Mas a FEB divulgou o filme baseado na obra de Marcel. Divulgou, mas não com tanta ênfase, não com tanto compromisso, não com tanta dedicação. Claro que o filme foi valioso do ponto de vista da difusão doutrinária e também serviu, muitas das vezes, como porta de entrada para o chamado movimento espírita, as instituições em geral. Mas a causa é uma causa econômico-financeira. Aliás, muito natural que se pense assim, né? Que a estrutura de uma organização, de uma instituição, para que ela continue atuando, continue alcançando seus objetivos, ela tem que se munir de recursos, de instrumentos, de alternativas para continuar a sua trajetória. Então, é muito natural que ela incentive, que ela injete dinheiro, que ela injete recursos de divulgação em algo que pertence à sua própria estrutura. Marcelo, a Lúcia faz uma pergunta que eu acho bastante pertinente. Não haveria aí, além do interesse comercial, também o interesse em manter o espiritismo brasileiro ligado aí ao pensamento religioso? Pode ser, pode ser. Se bem que, dentro da ótica da estrutura do chamado movimento oficial espírita brasileiro, aquilo que nós costumamos chamar por uma sigla chamada MEB, né? Movimento Espírita Brasileiro, as obras de Kardec são as mais vendidas. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro espírita mais vendido de todos os tempos, supera todas as obras psicografadas, né? A quantidade de editoras que publicam o Evangelho são mais de 45 no curso da história. Atualmente, 45 editoras publiquem, nos dias de hoje,
o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não temos tantas editoras assim atualmente, mas se formos verificar no curso da história, 45 editoras publicaram o Evangelho. E somando-se todos os exemplares publicados, ela é disparado a obra mais vendida. Assim como Nosso Lar, salvo algum número mais recente, é o livro da Federação mais vendido que não seja a obra básica, porque a obra básica está diluída entre várias editoras. Então, Lúcia, eu não saberia afirmar se a ênfase na divulgação do filme Nosso Lar seria também por uma natureza religiosa. Agora, vamos lembrar que o apelo, o chamado da obra Nosso Lar, que é uma obra ficcional, que fala de uma possibilidade de vida espiritual fora da carne, após a morte, é muito mais atrativa do que um filme biográfico sobre o codificador do Espiritismo. Muito bom. Davi, quer falar alguma coisa? Eu vejo assim. Eu gostaria só de completar um assunto aqui sobre o Marcel. Eu não sei se o Marcel realmente é ateu, como escreveu o jornal Folha de São Paulo, quando falou do filme. Eu até estranhei, porque havia uma observação lá de que ele seria ateu, que não era espírita, mas era ateu. E aí eu também não vejo importância nenhuma, porque ali funcionou o biógrafo, o pesquisador, pouco importa se ele acredita ou não em Deus, isso é, para mim, secundário, porque ele está relatando uma biografia, a vida do homem Rivail Denizade de Leon ou Allan Kardec. O que eu vejo hoje, e eu queria dar continuidade à minha querida Célia Bacchini, um dos novos talentos da doutrina espírita que está aí divulgando, que me fez uma pergunta sobre as panelinhas. É o que mais temos, né, para divulgar as coisas. Já comentei isso com o Marcelo outro dia, sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo. A Célia, então, escreveu aí, eu disse a ela que as panelinhas é o que mais tem na divulgação, na base da divulgação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu vejo, assim, erros doutrinários terríveis na Viagem, na novela Viagem, mas, inegavelmente, a novela Viagem, ela tem uma importância extremamente grande dentro da divulgação da doutrina espírita. E, falando-se em Nosso Lar, os senhores devem ter conhecimento, está sendo filmado, ou começa a filmar agora, o Nosso Lar, a continuação, né, que eu gostaria muito de entender como que eles vão fazer um filme além da própria obra. Mas, de qualquer maneira, me parece que vai para dentro de uma outra obra do Chico Xavier, Perigoso Mecanismos do Espiritismo, parece que é alguma coisa nesse sentido. Como eu não curti muito a sequência, eu acho que as coisas deveriam ter sido mais claras, né? Como, por exemplo, muita gente que questiona algumas informações que estão lá dentro. Marcelo falou, é uma obra de ficção. Vamos lembrar que em 1942, a Federação Espírita do Brasil não queria, em 1940, ela negou 3 vezes em publicar a obra Nosso Lar. Isso está na história do Nosso Lar. Ela não queria tratar de cidades espíritas e não publicou. Em 1942, quando ela publica a primeira vez, no alto da obra, que para achar peneira branca. Está escrito assim, romance. Não está escrito nada mais do que romance. Então, se é um romance, é uma coisa. Né? Essas são as peculiaridades dessa obra. Né? E tem algumas coisas nela que me incomodam. Os civícolas lá construindo é uma coisa que eu adoro. Já debati isso uma vez com uma amiga meu num centro, entendeu? Mas coisas assim muito pessoais, porque eu acho que a serventia dela... Eu tinha uma pessoa que eu conheci na Casa Semente de Luz, em São Vicente, que ela era terminal, e ela disse, eu consigo sobreviver na esperança que isso seja verdade. E muitas pessoas partiram para o plano espiritual, crendo e precisando daquele encontro. Eu até brincava com ela, mas vai no Parque do Ibirapuera que a senhora vai dar uma voltinha lá,
põe uma música e tal. Mas eu tinha amizade com ela. É porque aquela parte da música lá é filmada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? Então, do filme Nosso Lar. Porque eu entendia que as pessoas precisavam querer um pouco mais da vida além do maravilhoso, né? Mas eu percebi que essa é uma guerra, que o Marcelo fica sentado em cima dos seus canhões de Navarone, e ele tem conhecimento para fazer isso. Mas a questão é muito séria, porque o que tem atrás defendendo algo que não é verdadeiro é muito maior do que é defender o que é verdadeiro. Então, eu jamais vou combater, porque acredito que ela tenha tido uma grande serventia. Pelo menos 20% do público jovem que está hoje na Casa Espírita veio por esse filme. Então, eu acredito que, no teor de Kardec, a divulgação da doutrina espírita é a maior obra que pode ser feita. Então, foi feito. Agora, doutrinário, como diria o falecido jornalista da Rede Bandeirantes, José Maria de Assis Pinheiro Neto, é um papo para outro dia, entendeu? Doutrinariamente, apenas isso. Desculpe aí, Kátia, você está me fazendo lembrar o tempo de rádio, eu falava muito, tomava muito tempo na rádio. Não, de jeito nenhum. Esse é o brilho da coisa, é a discussão muito necessária e sempre vai valer a pena. Marcelo, você quer fazer alguma Cláudia, essa senhorita Cláudia Jerônimo está dizendo que a sequência de Nosso Lar se refere ao livro Os Mensageiros. Perfeito, está sendo filmado. Cátia, tem duas colocações do Manuel Fernandes que eu acho importantes para a gente resgatar. Uma delas diz assim: de que divulgação podemos falar? E a segunda, ele faz uma observação dizendo que nós temos dois tipos de divulgação do Espiritismo na atualidade. Uma delas é aquela que se vincula à tarefa de aprofundar temas para quem já é estudioso. Exemplo, o Reformador. Né? Exemplo, o Jornal Dirigente Espírita, da USE. Né? O Jornal da Federação Espírita do Paraná, né? O Mundo Espírita. E tantos outros. A Revista Internacional de Espiritismo, aí de Matão, da casa e da terra de Cair Bachutel. Né? E o outro diz assim: nós temos um tipo de divulgação para falar, para nos comunicarmos, para interagirmos com quem ainda é leigo. E aí eu quero puxar isso aí para nós colocarmos essa lenha na fogueira e ver se é exatamente isso. Se nós temos uma divulgação que já é para o nosso povo, para o nosso time, para a nossa gente, para a nossa turma, e se tem um outro tipo de divulgação que realmente a gente vai alcançar o público leigo. O que vocês acham, Balbo e Davi? Eu ainda acho que nós falamos para nós mesmos. O que você tem nesses jornais aí, Dirigente Espírita, o Reformador, a Revista Internacional de Espiritismo, pode ser textos, artigos, comentários, crônicas, contos, um pouco mais elaborados e que se aprofundam nas reflexões da obra de Allan Kardec. Mas os jornais mais simples, e eu recebo muitos aqui, que os nossos amigos do interior do estado de São Paulo, eles sempre me enviam para distribuir aqui ao público baiano. Então, eu recebo jornal do pessoal de Votuporanga, de Marília, de Bauru, de várias cidades aí do interior, e ainda assim, esses jornais que aparentemente são para atender esse outro público, como o Manuel comentou, eles ainda falam apenas para nós mesmos. O que eu sinto é que nós precisamos começar a colocar a doutrina espírita em termos de divulgação no cotidiano da vida das pessoas. As pessoas precisam, quando você pega um jornal, a pessoa precisa entender onde ele vai aplicar aquele texto, onde ele vai aplicar algo que está falando, por exemplo, sobre as leis morais diante da sua vida, o tipo de linguagem que nós utilizamos. Nós temos um linguajar ainda muito técnico espírita, é preciso se desvincular disso para poder atingir um outro público. Conversando com alguns amigos que são articulistas, eles me disseram que estão diminuindo o tamanho dos seus textos, dos seus artigos, para atingir um outro tipo de público.
Então, eu acho que nós precisamos modernizar a nossa linguagem, modernizar a maneira de comunicar-se com o público para poder, de fato, atingir esse outro público. Então, mesmo nesses jornais, que não é por o Reformador, a Revista Internacional de Espiritismo, nós ainda utilizamos, podem ler, palavras como olvidar, orbe, embalde, debalde, o que comunica de uma maneira muito fraca com o público que não está acostumado com esse tipo de literatura. Então, é muito importante aquele indivíduo que está escrevendo, que vai escrever ou que vai publicar o jornal, ele tomar esse cuidado. Eu tive a oportunidade de coordenar o Jornal da USA Intermunicipal de Bauru por 6 anos, e na época nós migramos, era um boletim informativo, e nós migramos para o jornal. Tinha esses jornais de banca, porque qual era a nossa ideia? Justamente distribuir em bancas, distribuir nas farmácias, distribuir, enfim, em todos os lugares para que as pessoas pudessem ter acesso e utilizar um linguajar um pouco mais moderno, um linguajar diferente e situações que envolvem o cotidiano da vida das pessoas. E o resultado foi bom. Muita gente chegava nos centros espíritas para conversar conosco, vindas do jornal que ela pegava na banca, que nós deixávamos para distribuir, que ela pegava numa farmácia, que nós deixávamos lá para distribuir. Então, nós temos, eu repito a minha fala anterior, nós temos um bom produto. A doutrina espírita tem produtos fantásticos. O que nós precisamos aprender agora é vender, e vender com qualidade. É claro que eu estou colocando aspas aí em todas essas palavras que eu estou utilizando, então daqui a pouco vão achar que eu estou querendo comercializar o espiritismo, e não é isso. É apenas uma metáfora, uma figura de linguagem. E aí, Davi? Bem, eu penso mais ou menos nessa linha, e é uma responsabilidade, Marcelo, que nós temos. Eu vejo que a linguagem que se é utilizada na divulgação não pode ser eminentemente técnica. Nós temos que achar um palavreado mais fácil, da maneira comum. Eu tenho buscado isso. Eu vi uma pergunta de bastidor aí que o Balbo fez a respeito de texto curto e texto longo. O texto curto, ele é o ideal para todos nós, seria maravilhoso. Eu sou adepto do texto longo, porque eu gosto de explicar, e às vezes, quando estou em tudo espiritualmente, para escrever, eu tenho que entender a mensagem que eu estou recebendo, né? E adequá-la, porque isso eu aprendi lendo o Rivail. Kardec dizia que, certa vez, num dado momento, quando ele está construindo o Livro dos Espíritos, ele diz, está aí nos relatos, que eles não estão aptos a saber disso ainda, eu não vou publicar isso desta forma. Ele colocou, não é uma censura, ele colocou um chaveamento, de uma maneira de se dizer algo que aquelas pessoas queriam ler naquela época, naquela França, pudesse se entender. O que é muito difícil hoje é algumas pessoas virem a público para falar do espiritismo, utilizando terminologia da França de 1858, certo? Traduzida, às vezes não tão bem traduzidas assim, como nós já vimos recentemente por vários pesquisadores que estão aí na rede, e outras bem traduzidas com palavras difíceis. Existem textos que a gente lê em páginas comuns que às vezes parecem uma peça do STF, né? Quando você vê um juiz falar no STF, você vai lá buscar o que significa aquilo lá. Eu tenho paciência para buscar, você também tem, você tem cultura para isso, saber, conhecer, Kátia também, Balbo também, mas o assistido comum, ele vai lá. Se ele não achar, ele passa batido, ele não aprende o texto. Então, a forma que nós temos que conduzir daqui para frente, já há algum tempo isso, né? Quantas palestras entediantes nós vimos, a Célia, que está nos ouvindo lá em Piracicaba, eu não vou citar o nome do palestrante em respeito a ele, mas o começo da carreira dele foi entediante demais, né? Era muito em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele era muito... ele é meu amigo, cara.
Esse é o pior. Gosto demais dele. E, É o pior, e coitado. ele evoluiu, cara. Ele evoluiu demais. Ele evoluiu demais. Depois, com o passar do tempo, um dia, passaram 5 anos, eu fui assistir uma palestra dele e era outra pessoa. No visual, nos óculos que ele usava, na forma de falar, no melhorar e tudo mais. O que nós temos que entender é que quem está nos ouvindo também mudou, né? Essas pessoas mudaram, né? Eu tenho amigos que me ouviam que já estão no plano de lá. Então, eu preciso buscar nesse público médio agora, de uma idade comum, ou nesse jovem que vem, né? Eu tenho muita interação com espíritas da Rússia, da Inglaterra, por causa do blog. O blog foi um trabalho iniciado pelo espírita Rogério Luiz Sarmento, homem de raízes lá de Piracicaba, e um dia, por uma jornada em minha vida, ele falou assim, preciso de um editor que queira se ocupar disto. E eu me ocupei, graças a Deus. Hoje eu consigo conversar com pessoas do movimento espírita na Espanha, em Portugal, na própria França. Tive a oportunidade de interagir com o Instituto Amélie Bournet para entender como eles estudavam psicografia, né? Autenticação, uma coisa que hoje nós vemos o Guilherme Velho falando com tanta categoria, né? Lá na já se fazia, né? E nós temos que pensar que jeito nós vamos conversar. Então, botar o evangelho, botar a fala, as histórias num português atual, num texto atual. Isso eu acho importante, a forma de se explicar, né? Acho muito importante. Veja o fio da meada que ligou a colocação do Balbo à colocação do Davi. A especialização, a modernização, a atualização da nossa linguagem para alcançar aquele público que não é o público de casa espírita, de grupo espírita, é o público leigo, é o público que está interessado na fenomenologia, é o grupo que está interessado em conhecimento transcendente. E aí eu quero lembrar 2 personagens atuais do movimento espírita que fazem trabalhos parecidos e, ao mesmo tempo, diferentes entre si. O ECK como um todo tem algumas reservas em relação à obra mediúnica e também a manifestações do pensador espírita, o professor Divaldo Pereira e Franco. Mas o Divaldo faz um trabalho admirável do ponto de vista daquele vértice que o Manuel tocou, falar com o público leigo que ainda não é espírita. Como, Marcelo? Divaldo assina uma coluna semanal no jornal À Tarde de Salvador, onde ele trata de questões espirituais. Aí, o estudioso, aquele que é mais afeito à filosofia e à ciência espírita, vai dizer, bom, mas essa colocação do Divaldo aí não é tão doutrinária assim. Tem que mensurar com Kardec e nós vamos estabelecer diferenças. Certo? Essa é tarefa nossa, que já estamos dentro da doutrina dos espíritos. Mas para aquele cidadão que compra o jornal, ou que acessa o site do periódico na internet, ele quer uma informação de consumo rápido, de uma linguagem acessível e que lhe traga o desejo, o anseio, o interesse de buscar algo mais. O outro personagem ao qual eu vou me referir é o nosso Milton Medran Moreira, de Porto Alegre, que assina também uma coluna periódica no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, assim como já assinou textos, artigos no jornal Zero Hora e no jornal O Sul. Então, esses 2 personagens nos mostram como deve ser a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso zelo de fazer uma divulgação espírita extramuros, extra-instituições espíritas. Eu, por 16 anos, trabalhei nessa área, depois acabei não fazendo mais. Aqui em Santa Catarina, nós tínhamos 3 jornais que eram de empresas diferentes. O Jornal A Notícia, o Jornal de Santa Catarina e o Jornal Diário Catarinense. Depois eles passaram a fazer parte do mesmo conglomerado, a Rede Brasil Sul de Comunicação.
Mas, quando eles eram de donos diferentes, de empresas diferentes, eu emplacava de 15 em 15 dias um artigo em cada um deles, para tratar de questões genéricas. Eu não me aprofundava em filosofia espírita, eu não dava pitaco sobre a metodologia, os princípios, os fundamentos, tudo explicitado. Não, eu pegava um tema, geralmente algo que estava em ebulição no momento da sociedade ou no momento da própria imprensa, e buscava uma conexão com uma ou outra situação espiritual e espírita e dava o meu recado. Então, nós, espíritas, precisamos aprender a aproveitar esses espaços para falar com um público que amanhã ou depois pode estar dentro do grupo, dentro da instituição, numa rotina de aprendizado, numa rotina mais diversificada de trabalhos espíritas. Marcelo, então como que fica essas divulgações espiritualistas com erros de entendimento doutrinário? Olha, eu penso que, assim como nós fizemos a observação há pouco da literatura da Zíbia Gasparetto e também da literatura Chico Xavieriana, na casa espírita que é o espaço para nós estabelecermos o ponto de contato, o ponto de diferenciação, a balança que vai dizer, olha, isso aqui é licença poética do espírito, isso aqui é a manifestação do orador, do dirigente, mas os pressupostos da doutrina são estes, ou são aqueles. Esse cotejo cabe aos grupos de estudo dentro da casa espírita. Também não cabe a sessão de palestra doutrinária ou de exposição doutrinária semanal, porque o indivíduo que chega ali também acabou de entrar, muitas das vezes, na casa espírita, e não vai ter fundamento, não vai ter conhecimento, não vai ter estudo suficiente para entender essas dicotomias. E aí ele vai pensar assim, bom, se eles têm tanta divergência entre si, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para receber uma informação que seja segura, que eu possa pegar essa informação e utilizar na minha vida. Então, nos grupos de estudo é que nós devemos fazer esse cotejo, essa separação entre o que é joio e o que é trigo, como disse aquele magrão, aquele rapaz lá da Galileia. O que a gente também não pode esquecer é que a intenção é tudo. Se essas pessoas estão fazendo a divulgação com essas distorções, com esses erros doutrinários, com a intenção de confundir e enganar, o problema é de quem? O problema é de quem está com a intenção. Então, o que importa é isso, é saber dividir e, ao chegar na casa espírita, saber retirar todas essas confusões, todas essas licenças poéticas em parênteses, e fazer o trabalho que nos cabe da melhor maneira possível. Eu participo de um programa semanal na Rádio Boa Nova, onde a essência do programa não é passar doutrina, é consolar. Dá para consolar usando os princípios doutrinários? Óbvio, a doutrina é isso. A doutrina inteira é isso. Então, a maneira como você vai abordar pode ser um pouco mais adocicada, um pouco mais, vem cá, meu querido, você está precisando de um abraço, sem, por isso, usar de termos dúbios, sem usar de termos errôneos, mas aí vai de cada um, porque muita gente passa, inclusive, termos equivocados se achando correto. Então, é um pouco do respeito, do entendimento e da responsabilidade de cada um. Muito bom. E aí, Paulo? Então, o Marcelo estava falando do Divaldo, aproveitar aqui de Salvador, eu gostaria de lembrar também o nome do José Medrado, que o José Medrado tem um programa aqui na Rádio Metrópole, uma das maiores rádios de Salvador, se não for a maior rádio de Salvador, ele tem um programa das 2 às 3 da tarde, todos os dias, e que esse programa dele, o Medrado tem aquele jeitão dele que todo mundo conhece, mas é a porta de entrada para um conhecimento mais profundo da doutrina espírita, e ele vem colaborando de maneira significativa com a divulgação da mensagem da doutrina espírita.
Agora, a gente tem que também tomar alguns cuidados, Kátia, você estava falando aí, relacionado a aquele indivíduo que escreve, ele tem que tomar o cuidado também para ser sincero com o público. Porque muitas vezes ele sabe que o livro dele não é espírita, mas como existe um mercado espírita, o mercado dos clubes do livro, principalmente no gênero romance, tudo isso daí, então ele intitula o livro, as próprias editoras fazem isso, como um livro espírita para poder vender. Mas eles sabem que não é um livro espírita, e sim um livro espiritualista. É diferente de quando há erro doutrinário sem a intenção do indivíduo, quando ele faz sabendo que o livro dele não é um livro espírita. Então é muito comum. Outro dia eu fui viajar para São Paulo, peguei um livro para ler, vou ler esse romance aqui, peguei um livro lá de 350 páginas, e o autor espiritual foi falar alguma coisa, não vou nem falar de espiritismo, mas alguma coisa da mensagem da imortalidade da alma, lá na página 280. Ou seja, aí ele está enganando todo o seu público, ele está enganando o leitor, ele está vendendo, ele está dizendo que está vendendo uma coisa, quando na realidade é outra, completamente diferente. Então a gente tem que ficar atento também. Existem os erros, os equívocos, mas existe quando o indivíduo ele acaba sendo desonesto com o seu público. E é uma pena. A gente lamenta esse tipo de postura. Mas eles querem se apropriar do nome espiritismo porque é um nome forte, é um nome que tem penetração. E a gente sabe disso. É separar o joio do trigo, né? Como a gente costuma falar. Vamos chegando aí para as nossas considerações finais? Hein? Eu gostaria, posso só fazer uma colocação em cima do que ele falou agora? Deve. José Medrado. José Medrado é uma pessoa que eu, pessoalmente, gosto muito. Davi. A Kátia pode ter reticências, o Marcelo, o Balbo. Gosto do Medrado. Sabe por quê? Porque o Medrado, ele tem uma luz dentro dele, sei lá, ou um encanto dentro dele, que ele faz assim. Ele percebe, eu já assisti algumas palestras dele, ele percebe se aquele tom que ele está conversando está sendo entendido. E ele, quando ele percebe que ele não está agradando, ele faz lá um ciricutico, teco-teco na palestra, pelo menos ele fazia, né, até a última vez, e consegue se comunicar. Como a gente não tem, às vezes, quando está escrevendo, ou até mesmo no rádio, esse dom, ou essa oportunidade de exercer um dom, desta forma, ao vivo, a gente então precisaria pensar numa forma de reler, de ler, e de fazer isso que o Medrado faz como poucos. Ele consegue dar o recado dele, ele consegue atingir extremamente muitas massas, e olha que algumas massas que o Medrado entra, digamos assim, eu vou achar um termo aqui, de poucos recursos de entendimento do que ele está falando, né? Para nós que temos algumas coisas, ele vai buscar no maravilhoso, mas ele traz para o Kardec inúmeras vezes. Quantas e quantas vezes ele estava falando em cima de uma passagem de Chico, e aí ele colocava Kardec na palestra dele. Então, o centro de São Paulo, que agora eu me esqueci o nome do centro, que ele vai muito, ou ele ia muito nos tempos que eram permitidos essas presenças físicas e tudo mais, né? E levava 2, 3 mil pessoas lá no encantamento, não é só nas músicas. Então, eu acredito que ele tem um dom também da palavra fácil. E a palavra fácil é uma coisa que está faltando a algumas pessoas que têm, vamos dizer assim, extremo conhecimento técnico, entendeu? As coisas são muito difíceis para o público que nós estamos buscando entender. Eu estava lendo aqui uma observação da Thelma, né, sobre o grupo Amigos da Luz, que através do humor faz a abordagem interessante. Eu conheço esse grupo, e algumas... Há alguma coisa
até que, né, é muito legal, vai, se comunica, mas a gente não pode cair no deboche, né? Um dirigente espírita de Piracicaba me dizia extremamente preste atenção como você vai falar. Pode até ter uma tirada, mas não tire sarro da pessoa, nem do que ela entende como ser doutrinário, porque você precisa entender que ela, antes de te conhecer, conheceu coisas que não foram, não é culpa dela. Então, ela está praticando aquilo que erroneamente foi lhe dado. Agora, se nós vamos consertar, e é esse o nosso dever, consertar e divulgar a doutrina espírita de uma maneira correta, temos também que ter o cuidado de dar um acalanto, um abraço amigo antes de dizer que está tudo errado. Mas é assim, ó, vamos pegar, daqui você pode fazer isso. Então, como eu falei do Medrado, o Medrado tem esse dom que ele cativa, né? E tem muita gente que não gosta dele por causa desse tom dele. Né? No Medrado, a casa que ele frequentava, que ele vinha, em São Paulo, era o Perseverança, o Fábio Fadel também lembrou. Isso, Centro Perseverança, muito bom. E apenas isso, apenas dizer que, para concluir esta parte, temos que achar palavras fáceis, né? Eu busco escrever com o coração, quando não intuído, no blog Espiritismo Piracicaba, né? Onde eu tenho desenvolvido um pouco o meu modesto trabalho, né? A gente tenta trazer pessoas como Marcelo, Tom Balbo estava falando com ele nos bastidores, ele tem um texto antigo que ele me mandou, que eu acho que nem ele sabe como as pessoas gostavam, é o jeitinho de dizer, né? O Richard Simonetti, que eu gostava muito dele, tinha uma boa amizade com ele, convivi com ele, não lá na Bauru, mas todas as noites trocando ideias, pesquisando, falando de doutrina espírita. O Richard Simonetti, ele dizia, eu não recebi isso de espírito nenhum, isso é meu, seu Davi. Fui eu que escrevi, eu que pensei. Quer dizer, do fundo, a gente sabia que tinha uma intuição, mas ele nunca, porque jogar na mão do espírito, não fui eu, foi o espírito que escreveu. Né? Aí, quando dá certo, fui eu. Quando dá errado, a culpa é do espírito. Então, a gente precisa também olhar um pouquinho. Treinador de futebol, quando o time vai bem, nós ganhamos. Quando vai mal, eles perderam. É isso mesmo. O treinador, tudo vai bem, o mérito é dele, quando perde, a culpa é do jogador. Né? A verdade é que o Richard, por exemplo, ele escrevia com o coração. O Richard, ele estudava muito antes de escrever um livro, e ele pesquisava muito, e ele falava muito, né? E ele sabia das imperfeições que todos nós, médiuns, divulgadores, repórteres, produtores, escritores, nós possuímos, somos imperfeitos, claramente. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, o nosso confronto do dia a dia, né? Richard, que partiu vítima de uma doença muito difícil, que é o câncer, aprendeu, e nos últimos meses dele, nós conversávamos muito sobre isso, e ele tinha leveza no falar em off da sua doença, e jamais em público, para que ele não estivesse tirando dividendos. Ele dizia isso para mim, pelo amor de Deus, não quero dividir a doença, eu quero que eles gostem do que eu tenho, do que Kardec me ensinou, do que eu aprendi. E você pode perceber, nos textos que eu repriso, dos milhares que ganhei dele, e agradeço que esteja iluminado onde estiver o espírito de Richard Simonetti, a leveza que ele tinha de tratar essa mesma leveza que eu citei do Medrado, né, que às vezes ele se perde um pouco quando é no negócio da pintura, que esse eu já me afasto, mas isso eu vou falar um dia pessoalmente para ele, quando eu estiver na linda Salvador de Wellington Balbo, Brasil. Eu olhei aqui para ele, estava aqui já. Vai daí, Wellington. Considerações finais, né, Kátia? É isso? Por favor, suas considerações finais. Finais. Davi, meu amigo, serenidade no seu caminho. Feliz aniversário para você, já lhe mandei parabéns hoje. E repito,
que você continue, prossiga firme, forte, que você tenha aí muito trabalho e serenidade pela frente. Rapidinho aqui um comentário sobre... A gente está falando de divulgação espírita, imprensa espírita, a gente não pode esquecer que o Richard Simonetti foi o grande incentivador, foi quem trouxe os clubes do livro espírita, que divulgaram a doutrina espírita para todo o Brasil. Essa grande figura humana, nosso querido Richard, foi o maior... Nós participamos, Davi, por 10 anos do programa Diálogos Espíritas na Rádio Bandeirantes AM, lá de Bauru, e o público do Richard era todo público evangélico, porque ele falava muito do evangelho, e os evangélicos ficavam ligados, depois que nós terminávamos o programa, às 12 horas, aos sábados, as pessoas começavam a ligar, os evangélicos ligavam para corrigi-lo diante das coisas que ele havia dito do evangelho, né, para debater com ele, para conversar. Então, ele falou muito para esse público evangélico, e foi realmente o Cicerone do Espiritismo. Pouca gente estendeu o tapete vermelho como o Richard. Kátia, minha amiga, obrigado pela sua atenção, carinho. Marcelo, outro grande divulgador. Você, Davi, obrigado a todos que estiveram presentes. O meu abraço, até uma próxima oportunidade. Foi uma noite muito agradável. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Fica lá na salinha do chá, que já já a gente se fala. Tchau. Marcelo. Já vi que eu estou aqui na tela principal, sou eu que vou falar agora. Bom, eu estou vendo aqui na minha frente a presença iluminada do nosso Boca do Trombone. Quem é o Boca do Trombone? Alamar Regis Carvalho. O homem que contribuiu decisivamente para a popularização do espiritismo através da mídia nascente nesse país, pela transmissão de ondas de televisão, pela transmissão de redes de TV do país inteiro. Não havia um lugar nesses rincões do nosso país que não chegasse a transmissão pela parabólica do canal que a Alamar construiu para a gente. A gente se emociona, porque foi uma criatura que desbravou o espiritismo, como tantos outros, né? Falou-se do Chico, falou-se do Simonetti, mas é preciso também lembrar Alamar Regis. E o Alamar dizia sempre, com aquela entonação característica, né? Gente, vamos ter cuidado com... E aí tem uma expressão que ele utilizava, que é: vamos ter cuidado com o isto não é espiritismo. E ele dizia que o lugar para estudar espiritismo era a casa espírita, mas que fora da casa espírita nós deveríamos aproveitar de todo e qualquer meio e mecanismo para tratarmos das questões espirituais. Então, ele enaltecia sempre a editora Petit, que era uma das quais aproveitava esse público simpatizante, esse público espiritualista, para publicar, de repente, um Violetas na Janela, uma obra do Luiz Sérgio, para ser o chamariz, o megafone das questões espirituais ou espiritualistas. Falava também de uma autora que nós tratamos muito nessa live hoje, que foi Zíbia Gasparetto. Como o Balbo bem lembrou, a única que está publicada pelo mundo todo, em vários idiomas, onde você chega tem um livro da Zíbia. Contribuiu também para a disseminação para o público não federado das ideias espíritas. Então, é isso que nós temos que resgatar. Que o nosso empenho em cuidar das coisas genuínas do espiritismo não nos torne intolerantes e antipáticos. Não nos faça sermos patrulhadores ideológicos em nome de uma pureza doutrinária que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. O professor Herculano Pires falava disso. É preciso ter cuidado com os novidadeiros, mas ninguém é professor de espiritismo, todos somos aprendizes.
Então, eu quero dizer da minha satisfação de ter dividido essas quase 2 horas de conversação com o Balbo, um companheiro da arte da crônica espírita, que nós vimos dividindo muitos textos juntos. A Kátia, que é essa nossa comunicadora multifacetada, plural, que nos dá tanta força em várias áreas do nosso espiritismo com Kardec. Mas o meu especial agradecimento vai para o aniversariante de hoje, o meu caudilho, Davi Quinalha, que é um homem que também me inspira. Me inspirou no passado, quando eu ainda era um estudante de jornalismo, me inspira hoje com a sua serenidade, com a sua vontade de construir um espiritismo mais próximo do coração das pessoas. Davi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por desfilar o teu conhecimento no tapete vermelho do ECK, e até breve, porque existirão outras oportunidades. Um beijo grande para ti e para todos. Tchau, gente. Até já na sala do chá. E agora eu vou chamar aqui o nosso queridíssimo para dar o tchau e assoprar as velhinhas, né, Davi? Realmente, eu quero agradecer as manifestações aqui que eu recebi de vocês, Marcelo. Marcelo é um professor, de fato, eu gosto muito de conversar com ele, eu aprendo com ele diariamente nas nossas conversas. Célia Bacchini, que eu vi aqui, quero mandar um abraço, Thelma Barros, Cláudia Jerônimo, né? E essa jovem que me cumprimentou agora há pouco pelo aniversário, e a todos, o Nelson Santos, enfim, a todos que escreveram, aos simpatizantes, aos amigos do ECK, aos espíritas. Eu queria dizer no final, minha querida Kátia, espiritaiada amiga, vamos estudar, dizia Alamar, vamos estudar, não custa nada, ele falava assim, leia o livrozinho aqui, não está fazendo nada, pega o livro dos Espíritos, lê de novo, que a resposta, ele falava isso para mim, Alamar, tem passagens, Kátia, com Alamar, bem lembrado por Marcelo, e Alamar dizia assim, um dia, certa hora da madrugada, 4 da manhã, toca o telefone, Alamar, é você? Sou. Onde conseguiu aquilo que publicou? Falei, Alamar, é 4 da manhã. Nós conversamos há 3 horas atrás, eu já estou dormindo, não importa, não há hora para o espiritismo. Eu ainda não dormi. Vamos escrever aquela matéria sua, mas me dê as fontes para que eu não me complique aqui. Então, isso tudo me trouxe um aprendizado, ainda me traz, né? Eu, por motivos de saúde, tive ausente um período, para que a gente pudesse se recuperar e poder novamente participar e levar alguma coisa. Eu acho que o espiritismo ele precisa muito de paciência, de amizade, e não de donos da verdade, não de proprietários da doutrina. O espiritismo ele é de todos nós. Ele não é do Divaldo, ele não é do Haroldo, ele não é da Federação, ele não é do Chico Xavier, ele não é do Allan Kardec. Outro dia um cara escreveu aí, o inventor do espiritismo. Ele não inventou nada, minha gente. Kardec não inventou o espiritismo. O espiritismo já existia desde os primórdios do mundo. Ele apenas tentou colocar um pouco de ordem e de disciplina ao trazer a forma de se comunicar com os espíritos, com muito aprendizado, com muita energia. Tinha 60 médiuns numa obra, 30 médiuns numa outra obra, e não tinha ninguém financiando, não tinha nenhuma associação, nenhum clube, nenhum patrocinador, era ele do bolso dele, com a esposa dele, que nem espírita era, viu? Eu vejo muito endeusamento para a Amélie Bournet aí, mas vamos lembrar, como dizia meu amigo Morarego, ela tinha o pezinho na igreja protestante, né? Bem grande ainda. Aliás, esse aqui é a maior prova de todas elas cabais, né? Porque aqui, esse é uma das obras do Kardec, já em memória, né? Que foram atuações feitas por ele, mais Leon Denis, Camille Flammarion e Amélie Bournet, obras póstumas. E eu fui pegar, porque você me pediu que desse a referência de alguns assuntos,
né? E eu estava pensando em tramitar por não saber que caminhos iríamos. Então, Kátia, eu quero agradecer a você. É a primeira vez. Você está de parabéns pela maneira com que você vem conduzindo esses embates, esses debates, esse aprendizado. Né? Eu adorei ouvir o Guilherme, o Newton e o Nelson, né, com você nesse meio de semana. Foi um aprendizado muito grande. Gosto muito do Guilherme. É um homem que entrou no umbral com a espada na mão. O Guilherme Velho, ele, ele realmente arrumou a confusão para ele que ele não tem ideia. Mas ele é um sujeito muito inteligente, muito bom, muito carismático. E eu desejo que as pessoas entendam que o que ele quer é o que o meu pai me dizia: a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, doa a quem doer. Que ninguém pode se usar dessa doutrina. Ninguém pode se usar e nem se aperceber de obras de Rivail, de Allan, ou como Allan Kardec, ou como Rivail, per si, ou para se autopromover. Né? Então, meus agradecimentos a você, Kátia, ao Marcelo, Henrique, beijo no perispírito, falei para ele que eu ia falar, beijo no perispírito. Morarego dizia assim, mas por que perispírito? Dizia que é para você se lembrar de mim na outra vida, já que o perispírito vai gravar tudo e vai passar para o seu espírito, que na próxima eu quero tê-lo aqui comigo. E Marcelo, eu quero tê-lo aqui comigo. Você, Kátia, com quem eu tenho aprendido algumas coisas, porque isso aqui precisa de disciplina. Hoje eu percebi, eu apanhei aqui dançando aqui na cadeira, apanhei na estabilização, entendeu? No streaming, que para mim é uma ferramenta nova, porque eu me afastei muito, e aí a culpa é mais do cavalo velho, né? Que foi pastar em outras direções, mas está voltando para caminhar, porque aprender é preciso, e estudar também. Então, um beijo no perispírito de todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado a vocês do ECK. Obrigado a você, Marcelo, a você, Kátia, Balbo, querido. Obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade que estarei aqui com o maior prazer. Legal. Ó, não saia, vai lá para a sala do chá que a gente já conversa. Tá bom. Que sensacional, né, gente? Cada encontro, cada debate é aprendizado, é rever conceitos, é rever entendimentos, é atualizar os saberes, né? É isso que importa, é isso que é importante. Vai aqui o meu agradecimento para toda a turma do ECK que me ajuda a fazer isso acontecer. A Cláudia e ao Nelson, principalmente, que ficam ali no backstage, só me mandando as notinhas, os comentários que é para eu colocar aqui ao vivo com vocês. Agradeço imensamente essa equipe maravilhosa, agradeço imensamente a essa turma que vem participar com a gente ao vivo. Eu vou roubar aqui a fala do Marcelo de novo. Esses comentários mais qualificados da rede internacional espírita.